Seja bem-vindo ao Gente que Faz, o podcast que sempre traz temas relevantes e como é bom começar a semana com você, atualizando de todas as informações do que é interesse público e, é claro, do que vai fazer você mudar e começar muito bem a semana. Olha, hoje o nosso tema é importantíssimo. Nós vamos falar sobre prevenção à dengue. Vamos passar dicas fantásticas e trazer também aqui, com exclusividade, tudo que está acontecendo no combate a essa endemia no Distrito Federal. Então, você, meu convidado, pode aproveitar para mandar perguntas também aí no nosso chat do YouTube e fique ligadinho, porque tem muita coisa legal para acontecer. O nosso convidado de hoje já está aqui no nosso estúdio, prontamente nos atendeu, é o Alex Moraes, ele que é chefe da Assessoria de Mobilização Institucional e Social de Prevenção de Endemias, o SES do Distrito Federal. Ele lidera iniciativas estratégicas no combate a esse problema aqui no DF, promovendo parcerias entre o setor público e privado para eliminar os focos, além de articular ações de mobilização comunitária, vigilância ambiental e conscientização da população. Nosso tema: combate à dengue no DF. Alex, muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo, obrigado à CDL por ter aberto esse espaço para que nós possamos falar sobre esse assunto importante que alcança todas as pessoas da nossa sociedade, independente de status social, independente de situação. A dengue, ela alcança a toda a sociedade, por isso ela é uma responsabilidade de todos para combater e prevenir. E olha, a prevenção começa conosco mesmo, né? Eu costumo dizer que os órgãos públicos podem até ter iniciativas, mas se nós, cidadãos, não mudarmos os comportamentos e também trabalharmos em conjunto aí com o governo para poder entrar nessa guerra, porque eu já encaro a dengue como uma guerra endêmica em que todos nós temos que ser soldados no combate a esse mosquitinho terrível que, quando pica, não perdoa, né? Verdade, e é uma situação que ele é fraco, ele tem vida curta, mas na curta vida que tem, ele pode causar uma série de complicações que, inclusive, podem levar à morte. Por isso, a importância de nós nos armarmos de informação e de atitudes para combater esses criadouros onde o mosquito ele pode se alojar. Antigamente, nós tínhamos a ideia de que bastava não ter água parada, mas ele aprende e ele se torna resiliente com o passar do tempo. Hoje, no começo do período chuvoso aqui no Distrito Federal, nós estamos percebendo a eclosão de ovos que foram deixados há 1 ano atrás. Olha Em período de seca, os ovos ficaram ali, são resilientes e ficaram aguardando este período para eclodir, havendo temperatura, havendo condições ambientais adequadas, ele eclode e infesta e gera ali toda uma população e um crescimento de pontos de contaminação. Em 2024, nós tivemos um período muito denso e tenso da nossa sociedade. Nós chegamos a perder 441 vidas aqui no Distrito Federal muita gente. por causa de um surto de dengue aqui, e algo que foi bem além do que nós esperávamos, foi algo que nós consideramos, puxa, mas nós já fazemos campanhas educativas, já fazemos visitação há mais de 30 anos, e aí que nós consideramos, precisamos mudar nossas estratégias, porque o que nós viemos praticando até aqui já não é mais suficiente. O mosquito, ele se adaptou e ele está contornando as nossas medidas preventivas e protetivas. Por isso, a Secretaria de Saúde ela inovou em vários aspectos, mas agora também nós vamos reforçar em comunicação com a sociedade, em uso de novas tecnologias e também aqui com a CDL, com outras instituições parceiras
nós queremos também chamar o setor produtivo para que ele se apresente nessa ação, trazendo a sua prática, aquilo que ele já vai fazer normalmente na sua praxis local, para gerar emprego e renda, que ele também inclua um olhar de combate à dengue e a outras endemias que vicejam por aqui. Ou seja, eu insisto em dizer que a responsabilidade também é nossa. Quando eu falo soldados, está na hora da gente se mobilizar. É É isso. prestar atenção porque o mosquito conseguiu evoluir. Mas será que nós, cidadãos, também evoluímos neste combate? A minha pergunta ainda falta, por parte do cidadão, uma mudança de comportamento, né? Perfeito. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o que a secretaria já fez, depois a gente vai evoluindo também para o que o cidadão vai poder auxiliar. Nós, além das visitas rotineiras, conhecidas das nossas equipes de vigilância ambiental casa a casa, nós também fazemos, você vê, só esse ano nós já fizemos 1.900.000 inspeções nas casas. Mesmo no período de seca, desde o começo do ano, nós já fazemos um trabalho preventivo. Agora, quais são as questões mais preocupantes? É quando nós chegamos lá e encontramos em área descoberta as plantas, encontramos vasilhas, encontramos pneus, encontramos até uma tampinha de refrigerante que ficou ali com um pouquinho de resíduo de água no meio. Tudo é ambiente Tudo é propício foco. para que haja ali um criadouro. Aí o mosquito vai, junto daquela água, ele vai e coloca ao redor, nas paredes ao redor daquela pequena poça d'água, ele coloca os seus ovos, para que quando eles eclodirem, aquela água se torne um ambiente de maternidade das larvas que vão ser combatidas. E desse ponto que o senhor falou, é importante a gente entender, e aí eu insisto novamente, nessa questão do comportamento Sim. do cidadão. Nós temos que prestar mais atenção aonde estão os focos também, porque quando o senhor cita apenas uma tampinha de garrafa, muitas vezes pode, no próprio ambiente de dentro de casa, nos tornar despercebidos situações em que pode se tornar focos do mosquito, né? Sim, quando você chega, por exemplo, uma caixa d'água descoberta, muito alta, inacessível, você não faz revisão, as calhas dos telhados que ficam ali cheias de entulho, folha, sujeira, que acabam empoçando água ali também. Todos esses são ambientes que podem se tornar criadouros, não apenas da dengue, pode ter ali também animais mortos, pombos, morcegos, etc. Então, ou seja, esse cuidado ele é necessário e tem que ser algo cultural, introduzido na nossa cultura. Nós precisamos entender que cuidar de casa não é apenas cuidar da porta para dentro, eu preciso olhar ao redor, eu preciso ver se a caixa d'água ela está devidamente tampada ao longo de todo o ano, eu preciso ver se ao meu redor ali no quintal, nas áreas comuns, eu não tenho locais que podem se tornar depósitos de água. Eu tenho que ver se eu tenho piscina, por exemplo, se aquela piscina ela tem sido tratada periodicamente, porque é uma piscina parada, Ela também é foco. também pode ser foco. Se eu tenho, por exemplo, na área da piscina, junto da piscina, eu tenho um banheiro para uso ali só quando a piscina está sendo usada. Se lá no banheiro sanitário ele está destampado com a água parada lá também, é outro item. Então, qualquer lugar onde haja essa conjunção de fatores, que é o ambiente úmido com água e uma parede onde o mosquito possa depositar seus ovos, ali se torna um fator de risco e nós precisamos cuidar do ambiente, cuidar da Agora, casa. quando o senhor fala que o mosquito evoluiu, é um aspecto interessante e nós prestarmos atenção, porque ele se adaptou muito bem, até a questão do clima. Sim. Hoje já não tem mais apenas períodos adequados de chuvas, que a gente fala, agora é hora de prestar atenção. Não, é o ano inteiro. O ano inteiro. É no período mais úmido, é no período mais quente. Nós temos que entender agora que o nosso olhar tem que ser voltado para o dia a dia e não mais para aquele momento quando nós estávamos acostumados atrás. Se o mosquito evoluiu, a gente também precisa evoluir. Sim.
Antigamente a gente falava assim, não, é só ficar preocupado aqui até a altura de 1,5 m, que é a altura que ele habitualmente vai voar, embaixo das mesas, nos locais mais acessíveis. Mas ele agora também anda de elevador, ele Uhum. faz uma série de Ele passeia peripécias, por vários lugares, né, amigo? e ele encontra meios de buscar novos locais onde não haja concorrência e onde ele encontre condições adequadas para a sua manutenção, para a sua reprodução. Por isso que o pensamento coletivo é importante, como você disse anteriormente, não se preocupar só com o ambiente da minha casa, mas Sim. também se preocupar onde eu estou, no meu condomínio, na minha rua, na minha calçada, alertar o vizinho também, que às vezes ele pode estar fazendo errado, ou seja, o processo de conscientização é para todo mundo e não só individual. Sim, inclusive numa reunião recente que nós tivemos com a presença da CDL, do Conselho de Corretores de Imóveis, nós até alertamos que, por exemplo, uma mudança cultural que nós podemos fazer é na locação e venda de imóveis. Aquela vistoria que é feita no início do contrato e no término do contrato para entrega ou para transferência, é orientar também o vistoriador para que ele faça essa avaliação das condições, que ele veja como é que está a caixa d'água, porque aquele ambiente que está vazio de pessoas, que está inabitado por um tempo, pode se tornar um fator de risco para toda a comunidade ao redor. Uma piscina que não é cuidada, uma caixa d'água destampada, um vaso ou um pneu ou um brinquedo num parquinho que está desocupado, mas que tem condições de acúmulo de água, tudo isso pode se tornar um fator de risco. E esse risco não é só para aquele endereço, é para toda a região ao redor. Porque um mosquito, quando infectado, quando ele passa por alguém que está com dengue, ele vai levar aquela doença para a região, para onde ele for, aonde ele passar, ele vai levar aquele vírus para ser disseminado por toda a região. Então, essa é uma situação que a gente precisa preocupar. Ficar em alerta. Ficar em alerta. Por isso que nós, na reunião, nós falamos, olha, é algo que nós já vamos fazer a vistoria. Vistoria de entrada, vistoria de saída, vistoria de transferência. Então, vamos agora incluir na nossa cultura a cultura de não apenas olhar piso, parede e teto, vamos olhar também as condições ao redor, as condições de segurança de caixa d'água, porque tudo isso aí vai resultar em diminuição de risco para toda a sociedade. E uma empresa que cuida da sociedade, ela também garante a manutenção das suas condições de geração de emprego e de renda. Então, não é uma despesa a mais, não é uma obrigação a mais, é um investimento para que a nossa sociedade se torne mais saudável e mais forte para avançar e progredir. Por isso que, quando você cita que a participação nessa reunião, como a CDL e também outras instituições que representam também a iniciativa privada, principalmente o ambiente empresarial, chama essa responsabilidade para todo mundo. Sim. E aí os negócios também são responsáveis em estar nessa campanha, estar nesse mutirão. Essa reunião, então, foi muito importante para unir todas as instituições, tanto pública quanto privada. Sim, para fazer o lançamento da intensificação, porque como nós falamos, as ações elas já acontecem ao longo de todo o ano. Mas agora, no período chuvoso, nós precisamos intensificar as ações que são feitas. Por quê? Porque agora é o momento em que há a eclosão dos ovos, em que há multiplicação. Nós já temos feito muitas coisas. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós colocamos armadilhas que são chamadas ovitrampas. São 4.000 armadilhas espalhadas em algumas regiões administrativas, em que o Aedes aegypti ele pousa ali, põe seus ovos, a gente faz contagem e, a partir dali, a gente já descobre quais são os locais de maior infestação e podemos direcionar as ações de combate, as ações de tratamento.
Também fizemos a distribuição de estações disseminadoras de larvicidas, porque nós podemos combater o mosquito em duas fases, ou na fase de larva ou na fase adulta. Então, nós vamos colocar ali larvicidas ou adulticidas para poder eliminar o mosquito nessas fases. Essa estação disseminadora de larvicida, a EDL, ela tem na sua composição já uma quantidade adequada de larvicida, de forma que o mosquito, quando pousa ali para colocar seus ovos, ele já sai levando nas suas patas o próprio veneno que vai matar dos locais onde ele pousar para poder colocar mais ovos. Ele já vai também disseminar um tratamento para poder evitar a reprodução. Isso tudo entra dentro de uma questão estratégica que o senhor está Isso. colocando aqui, de combate e mobilização. Ou seja, se de um lado o mosquito é estratégico, do lado de cá nós também temos que ser estratégicos no combate e também na questão da mobilização. Quando a gente tem todas essas ações desenvolvidas aí pela secretaria e a gente tem a ajuda também da iniciativa privada, mas do cidadão, Sim, tudo fica muito mais fácil no combate, né? com certeza. Porque é uma ação como se fosse um banco com três pernas, é um tripé que nós precisamos equilibrar. Eu preciso, claro, da orientação e do apoio do Estado com as suas ações, com os cálculos, com a sua avaliação de estratégia e de vigilância sobre o ambiente. Eu preciso da sociedade atuando na sua responsabilidade. Eu não preciso, digamos assim, sair limpando. Claro que se eu puder fazer isso seria ótimo, mas eu não preciso sair limpando a casa, a rua inteira. Mas eu preciso fazer com que a rua inteira saiba que se um dos meus vizinhos, se eu mesmo, descuidar, toda aquela região vai ser afetada. Então, ou seja, mesmo quando você não consegue agir, você tem canais para chamar a sociedade, o Estado, chamar os órgãos de vigilância, de fiscalização para avisar, olha, aqui nós estamos tendo uma dificuldade de entendimento por parte de alguns membros dessa sociedade, dessa comunidade. Alguns não estão fazendo sua parte. A piscina já está verde ali de água não tratada, caixa d'água está destampada, então as coisas já estão acontecendo aqui. E se alguém chegar aqui infectado, corre-se o risco de que toda essa região sofra. Então, Ou seja, todo mundo pode ser infectado naquela região. para isso, acesse os canais de ouvidoria do GDF para mobilizar as forças do Estado. Agora, até eu queria já trazer para vocês também uma informação de que, independentemente da notificação, nós vamos fazer ações. E para esse repertório novo de estratégias, nós vamos trabalhar inclusive com drones. E é um drone especial, ele voa a uma altura de 150, 200 metros, ele consegue tirar um mapa da região e ele consegue, por meio das tecnologias disponíveis de inteligência artificial, ele consegue identificar caixa d'água destampada, tampa de garrafa com água, pneu, ele consegue pontuar. Para tristeza nossa, quando a gente vê a foto que deveria aparecer só os telhados e os pés de manga e abacate, de repente a gente tem lá vários marcadores, olha, aqui tem um foco de água, aqui também, aqui também, aqui também, que às vezes o morador nem sabia. Mas agora nós vamos usar também tecnologia aérea para poder identificar e tratar esses ambientes. Se não for possível ter acesso a esses locais onde está havendo depósito e acúmulo de água, o drone também tem capacidade de despejar sobre ele larvicida para poder fazer combate. Então a guerra melhorou para o nosso lado. A gente tem a tecnologia a nosso favor para combater esse mosquito. Isso, nós chamamos a parte aérea, mas não abrimos mão da infantaria. Exatamente. Precisamos das pessoas no nível do solo Os ali. soldados ali os soldados no campo ainda são bem necessários. continuam necessários ali no campo, e só que agora nós também contamos com artilharia aérea para poder fazer o mapeamento, identificação e, quando necessário, um tratamento.
para que a sociedade possa chegar ao final do ano com condições de festejar e celebrar por mais um ano de vida, mais conquistas e preparando-se para um outro ciclo que vai se iniciar. É uma guerra que a gente tem que ficar sempre atento, né? A Sempre gente tem que atento. estar sempre vigilante. Essa é a palavra, vigilante. Percebeu alguma coisa ali, mas não é só na sua casa, mas é no outro. E aí você tocou num assunto interessante, porque tem muitos imóveis vazios em que são abrigos, né, do mosquito. E muitos proprietários acabam deixando esses imóveis ali, não limpam, não cuidam. Sim, E existe uma responsabilidade em cima desses proprietários, caso caracterize também abandono do imóvel. Um sim. proprietário pode ser responsabilizado e tem que ser multado. E a multa tem que ser muito cara mesmo. Essa é uma outra situação que nós passamos aqui, e nós já passamos por ela com relação ao cinto de segurança, com relação à Sim. faixa de pedestre. Já estava na legislação, já era uma obrigação, mas só foi introduzido na cultura quando nós começamos a fazer a responsabilização daqueles que não cumpriam. Até que isso deixou de ser um peso e se tornou parte da rotina. Entrar, colocar o cinto, parar na faixa, se tornou parte da nossa rotina. Cuidar do mosquito, cuidar de ambientes de criadores também precisa se tornar parte da rotina. E nós vamos usar os marcos regulatórios para ajudar nessa conscientização. Aqueles ambientes em que os nossos agentes forem impedidos de ter acesso, mesmo tendo um alvará judicial que autoriza, porque é uma questão de saúde pública, que transcende o seu direito individual de asilo. A casa, como asilo inviolável, ela permanece inviolável desde que não comprometa a sociedade ao redor. E este é um caso que o juiz já definiu. Nós temos um alvará válido dizendo que para combate a endemias, para combate à dengue, os agentes de vigilância ambiental, os agentes da Secretaria de Saúde, no exercício das suas atribuições, podem ter acesso a esses ambientes para fazer o tratamento e a identificação da situação. Então, se houver resistência, será aberto um processo administrativo. As penalidades, de acordo com a Lei 6437, podem ser só, a princípio, uma advertência, falou, olha, você está colocando em risco os seus vizinhos e a sua casa. Se você continuar assim, vamos escalar nas penalidades. Pode dar advertência, pode alcançar também multa. A multa geral, ela, se fosse, por exemplo, para um empreendimento comercial, industrial, prestador de serviços, a norma prevê que ela já comece em R$ 2.000. Nossa, começa caro. Já começa caro e pode ir a 1,5 milhão, sendo pago em dobro em caso de reincidência. Para a área residencial, nós precisamos revisar a norma. Nós não queremos começar entrando na casa das pessoas e multando, mas nós já avisamos. Isso pode acontecer. Se houver resistência, se houver contumácia em ações que impedem o acesso do agente da Secretaria de Saúde, que impedem a adoção de medidas de cuidado, essa situação vai gerar também processos administrativos que podem também, do mesmo jeito, gerar desde advertência até multa, e essa multa ela pode ir escalando até se tornar bastante onerosa para aquele que insiste em não colaborar com a coletividade. Então, bora colaborar, gente. Tem lá um terreno que não tem ninguém morando, tem aí uma empresa que o pessoal tem espaços ociosos, vamos ficar de olho, vamos ajudar, vamos limpar, todo mundo pegando a vassoura, jogando, empurrando e matando esse mosquito. Quais são as outras iniciativas que a Secretaria está fazendo aqui no Distrito Federal que vocês discutiram nessa reunião? Nós também fazemos, em locais de grande circulação, nós fazemos uma borrifação residual. Ou seja, nós pegamos os hospitais, centros de saúde, estações de metrô, e nós já fazemos uma borrifação ali para que haja uma capa de ativos para matar. Agora, o principal para encerrar essa parte é nós colocamos
ali espiões nas frentes do inimigo, nós colocamos ali mosquitos e também com o método Wolbachia, eles recebem uma modificação na sua estrutura, ela é natural, já existe em vários seres vivos, não é normal no Aedes, mas desenvolvemos uma tecnologia de inseri-la no Aedes de forma que esse mosquito que está inoculado com o método Wolbachia, ele vai ser um fator também de, no meio dos criadouros, ele vai reduzir em até 80%, 90% o volume de mosquitos que possam causar algum agravo para a sociedade. Ou seja, avançamos em novas tecnologias no combate ao Aedes aegypti e precisamos ainda das ações humanas aí, da outra parte, que é a nossa parte, cidadão, colaborando. Para a gente finalizar, né, já estamos no final do podcast, qual o recado que o senhor passa para o cidadão para que ele realmente possa entrar nessa iniciativa, nesse combate contra a dengue e ficar vigilante, principalmente agora nesse período de chuvas? Nós estamos entrando em mais um ciclo em que, digamos assim, as condições são mais favoráveis para o mosquito. Abundância de água, abundância de ambientes, de alimento, de condições de sobrevivência. Ele é fraco, mas é insistente. Se nós negarmos a ele condições de crescimento e sobrevivência, nós conseguimos resolver. Se vocês não sabem, em 1950, nós já erradicamos o Aedes aegypti por conta do combate à febre amarela. Nós conseguimos zerar. Com a globalização, nós reintroduzimos o Aedes aegypti em nosso ambiente e ele agora se dissemina de maneira forte. Nós já vencemos uma vez, podemos fazer de novo, mas isso depende da colaboração de cada um, de mim, de você. Então vamos todo mundo entrar nesse combate, nessa mobilização para o bem, para exterminar esse mosquito, colaborando aí com as iniciativas públicas. Cada um fazendo a sua parte, a gente vence o mal, né? É isso aí. Alex, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente vai ter que convidar mais vezes para vir aqui, porque esse é um assunto que nunca acaba. É importante a gente sempre estar alertando a população sobre temas públicos e a CDL sempre está aberta a debater temas públicos aqui no nosso podcast. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam lá e também da CDL participando desse movimento. E estamos aqui de portas abertas. Para finalizar, você tem 10 segundos para avisar mais uma vez o pessoal na sua lente da verdade aqui. O que a gente tem que fazer? Vamos arregaçar as mangas, vamos sair para o combate. A Secretaria de Saúde tem agido, os órgãos do governo têm agido. Precisamos de sua força para vencer essa batalha. Qual o telefone que a gente pode estar ligando em caso de denúncia ou que precisa de ajuda? Você pode ligar no 162 ou no Participa DF, www.participa.df.gov.br, e ali você faz a sua denúncia, fala, olha, nesse endereço eu preciso do poder público para fazer uma ação de combate e controle. Muito bem, conversei com a Alex Moraes, então, que veio trazer essas informações importantíssimas. Agora, ó, depende de você. Informação tá para todo mundo. Aproveita para compartilhar esse conteúdo para milhares de pessoas aí, inclusive no nosso DF, o nosso quadradinho que a gente ama tanto. Não vamos deixar a gente vencer, não vamos deixar a gente perder essa guerra para o mosquito. Pelo amor de Deus, os humanos são mais inteligentes que um bichinho desse tamanhozinho. Bora todo mundo aí fazer a sua parte, compartilhando esse conteúdo. Quanto mais gente sabendo do que foi discutido hoje, mais informação a gente vai conseguir fazer para combater esse mosquito. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Siga-nos nas redes sociais e na próxima semana nós estamos de volta sempre com temas relevantes aqui no Gente que Faz. Tchau!